Gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Muito bem. Hoje nós conversamos um pouquinho mais cedo com a autora Gisele Carmona. Aliás, essa maratona de agosto está realmente sensacional. Então a gente tem tido aí vários autores e autoras sensacionais. Hoje a gente conversou com a Gisele Carmona, a gente vai trazer aqui o Adenilton Fernandes, aliás, ele já tá até aí, já vou te chamar, tá, Adenilton? E a Maratona da Live vai rolar até o dia 15 de agosto, e como de praxe, a gente vai dar aquela paradinha e vai retornar no dia 8 de setembro, se eu não me engano, tá? Com mais autores, com mais autoras, com mais sorteios de livro físico e de e-book. Então, tem muita coisa boa aí pra gente conversar e histórias para divulgar, né? Não é bom isso? Eu gosto. Bom, hoje, né? Agora, daqui a pouquinho, às 8 horas, eu recebi muita mensagem no meu direct desde que eu postei lá a chamada da live. Monique, me espera, Monique, vou ver a live, Monique, não sei o que. Gente, a live vai ficar gravada aqui no meu feed do Instagram, Monique MM18. Então, se vocês não puderem assistir agora, vocês vão conseguir assistir quando a live terminar. Porque vai ficar gravado e vai ficar aqui, tá? Então, não se preocupem. O nosso escritor já está aí ao vivo. Eu vou chamá-lo. Adenilton, eu vou convidar você, tá? Você vai receber um convite, é só aceitar. E você vai estar entrando aí ao vivo com a gente, tá? Ele já se antecipou. Adenilton, você tá no seu computador? Seu computador, ele não funciona. Você tem que entrar pelo seu celular, tá bom? Então, se você estiver no computador, saia e entre pelo celular, tá bom? Senão eu não consigo fazer o convite para você, tá? Por gentileza. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. O nosso autor aqui não consegue receber a água. A câmera tá virada, eu acho. Muito bem, agora eu estou te vendo, Adenilton. Querido, que prazer finalmente conhecer você, sabia? Eu estava ansiosa para conversar com você. E depois que eu li o seu livro, eu fiquei ainda mais curiosa o nome, mas com mais vontade de te conhecer. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero te agradecer por você ter me proporcionado uma leitura incrível que é o teu livro. E as pessoas hoje vão entender o porquê disso. E por você estar aqui no meu projeto. Obrigada, tá? Gente, vamos lá. Essa live vai ser uma live diferenciada, tá? Vocês estão vendo que o Adenilton não se comunica verbalmente. E o livro dele, eu vou mostrar aqui a capa para vocês. Espera aí. Olha essa capa. Você tem ele aí físico? Maravilha. Mostra para o pessoal a sua capa física.
Esse aí, gente, é o livro do nosso autor, tá? Isso, maravilha. Olha, tudo, essa parte de trás eu não tinha visto, porque no livro digital não tem. Alguns detalhes a gente só tem realmente no livro físico. E aí, para o pessoal que está entrando agora, que ainda não viu a chamada, essa live vai ser uma live meio atípica, né? Ela não é uma live como todas as outras. Primeiro, porque o nosso autor não se comunica verbalmente. E a gente vai entender o porquê disso. E segundo, porque vocês vão me ouvir falar aqui e ler trechos do livro dele durante a live. Eu vou pedir para vocês que qualquer pergunta que vocês tenham, deixem escrito aí nos comentários. Adenilton, se você puder escrever a resposta da galera que quiser fazer pergunta para você e mostrar, pode também, tá? Porque eu vou começar a explicar aí o que aconteceu com você e como foi esse trabalho, esse processo de escrita até a conclusão de publicação do seu livro. Tá bom? Bom. Maravilha, gente. Esse é o nosso autor, Adenilton Fernandes. Ele tem o nome artístico, vou mostrar aqui para vocês. Adenilton do Carmo Fernandes, ó. Esse é o nome que está no livro dele. Então, quando vocês jogarem lá na internet para procurar o livro do nosso autor, vocês vão achar por esse nome. O Adenilton escreveu um livro em 2021 sobre o acidente que ele sofreu. E a gente vai começar a falar exatamente sobre como tudo aconteceu. O Adenilton é um escritor da Bahia. Adenilton, qualquer coisa você pode sinalizar aí ou escrever no comentário, tá? O Adenilton nasceu na Bahia, tá? E ele era repositor de mercado. E numa ida à casa a uma amiga dele, ele o pegou a moto e sofreu um acidente de moto. Nesse acidente de moto, ele sofreu o que a gente chama de TCE. Eu separei aqui para vocês e vou ler para vocês entenderem o que é o TCE. O TCE, gente, é o trauma crânioencefálico, que consiste em lesão física ao tecido cerebral que temporária ou permanentemente incapacita a função cerebral. O livro do Adenilton, ele é muito forte, porque ele conta com detalhes, ele conta com muita intensidade como foi acordar depois de 21 dias internado num hospital, amarrado, sem falar e sem se mover. Quando ele acorda, você imagina, ele sofreu um acidente de moto, ficou 21 dias em coma, e quando ele acordou, ele estava amarrado, ele não falava, e ele via tudo ao redor dele sem poder se comunicar. Muitas coisas ele fala ali no livro, ele descreve que ele não estava entendendo o que estava acontecendo e nem aonde ele estava. O que ele sabia era que todo mundo ao redor passou a vê-lo como um doido. E aí no livro ele fala por que as pessoas chamavam ele de doido, viam ele como um doido. O Adenilton perdeu parte da massa encefálica no acidente. Ele, para os médicos, era caso encerrado. Ele tinha morrido, ele deveria ter morrido, não. Mas no livro, ele fala que os médicos falaram que era para ele estar morto. E o Adenilton é aquele famoso milagre que a gente encontra uma vez ou outra na vida. Então, ele sobreviveu, ele contou no livro dele como foi esse acidente e a gente vai começar lá nas raízes, tá?
que foi no dia 1º de maio de 2008, dia do acidente. Beleza? Muito bem. Eu vou ler aqui para vocês o livro dele, o primeiro, trechos, na verdade, evidentemente só para vocês aí se inteirarem ainda mais nessa história. Deixa eu ver aqui, Edenilton, porque eu sabia que não ia ser uma leitura fácil. Até para as pessoas, eu cortei algumas coisas para que não impressionasse muito as pessoas, os ouvintes, os seguidores, os leitores. Então, eu acho que eu posso ler uma coisa ou outra aí para vocês, tá? O Edenilton, ele é tão detalhista, gente, que na hora que eu quis trazer ele para o meu projeto, e falar assim, porque ele já tinha mandado mensagem mostrando interesse em vir aqui falar sobre o livro dele. E eu falei assim, eu não tenho como fazer uma live com você, eu não consigo, eu não tenho. E ele, não, tem sim, eu vou te mostrar que tem. Ele conversando comigo pelo Instagram. E eu falei, Edenilton, fora de cogitação. E aí, sabe quando você fica aquele negócio ali dentro de você remoendo, e eu vendo o Edenilton divulgando, eu falei, cara, eu tenho que trazer essa pessoa para cá. Mas como que eu vou trazer? Eu não sei. E aí fui conversar com uma pessoa e essa pessoa falou assim, não é você que defende que a literatura é para todos? Então por que você não vai divulgar o Edenilton no seu projeto? Aquilo foi um choque para mim. E eu falei, então vamos embora. Comecei a fazer reuniões com pessoas que me ajudaram a trazer o Edenilton, bolar ideias de trazer o Edenilton, e eu falei, então tá, vou mandar mensagem. E mandei, agendei, e aqui estamos, né, Edenilton? Muito bem. Vamos lá, eu vou ler um trechinho para vocês aqui, tá? No dia do acidente, saio eu e mais uns amigos e colegas no feriado do Dia do Trabalho. Ocorrência do SAMU. Quando acordei no hospital, depois de 30 dias, com as 2 mãos amarradas, o lado esquerdo imóvel, cheio de aparelho no corpo, eu não sabia onde estava. Mas, graças a Deus, meu quadro de saúde começou a evoluir. E como eu estava escutando tudo normal, percebi que tinha acontecido algo muito grave comigo. Logo, fiquei sabendo do acidente, mas não sabia que tinha perdido a comunicação com o mundo externo. Escutava com clareza, porém, as pessoas não davam atenção ao que eu falava devido à falta do som na fala. Elas achavam estranho e logo perguntavam à acompanhante se eu estava com a mente normal. Os primeiros atendimentos com a fono, ela esclareceu os acontecimentos com a minha fala. A minha fala estava sem som. Por isso, as pessoas não escutavam e faziam comentários maldosos e injustos. Isso a gente já está falando num outro processo. Para a gente entender quem é o Edenilton, ele trabalhava num supermercado, ele é filho de lavradores, ele trabalhava na roça, é uma pessoa simples, com um coração imenso. Ele vendeu frutas na feira e ele tinha um diferencial. O Edenilton nunca parou de estudar. O Edenilton, durante a leitura do livro dele, me mostrou com muita simplicidade que, independente dos problemas que ele passou na vida, ele nunca deixou de estudar. E a leitura, para ele, era primordial. Tanto é que, em diversos momentos do livro, quando as pessoas
pré-julgam ele como alguém burro ou com problema na cabeça depois do acidente. Ele fala, eu sou inteligente, tá? Eu sei ler, eu sei escrever, eu escrevo, eu estudo. E ele passou num concurso público. Então, assim, os estudos na vida do nosso autor, ele era primordial. Só que o acidente acabou atrasando algumas coisas na vida dele. E o concurso para o qual ele passou, na época, também precisou ser adiado. Então, assim, o livro tem uma leitura que você fala assim, meu Deus, não é possível. E ele conta como foi esse processo de recuperação. A assistência dentro do hospital do governo, né, o estadual, o municipal, enfim, todo essa locomoção. E, evidentemente, o que mais mexeu comigo, na verdade, foram duas coisas. A primeira é a traqueostomia pelo que ele passou. Eu não tinha noção do que era uma pessoa eu não sei falar isso, gente, mas é traqueostomizada. Eu acho que é assim que se fala. Eu não tinha noção do que era uma pessoa nessa condição. E através do livro do Adenilton, com muita ânsia, eu conseguia jogar na internet, conversar com algumas pessoas, ver exemplos, para entender como ele passou por essa tráqueo, que ele evidentemente quase morreu várias vezes, exatamente. Alimentação por sonda, tem a tráqueo tem uma ferramenta que fica internamente, que devido à secreção precisa ser limpada. Muitas pessoas não sabiam limpar. A Adenilton ficava sem ar. Gente, a leitura do livro é enlouquecedora. Eu parava de ler assim, em determinados momentos, porque eu precisava respirar. Imaginando o sofrimento, aquele processo de evolução que ele estava vivenciando logo depois do acidente. Bom, o Adenilton, durante a leitura, fala da vida dele antes do acidente de moto, tá? Ele fala sobre a sua segunda mãe, ele fala sobre a relação que ele tinha, não só familiar, mas com os amigos, onde ele valorizava muito. O livro dele é cheio de fotos, não só dele, mas também de todas as ferramentas que ele usou durante a recuperação. Fono, fisioterapia, os próprios médicos foram fotografados. A gente tem foto do Adenilton antes e depois do acidente. Então, ele vem mostrando de uma maneira muito dinâmica toda essa recuperação. Tem uma página aqui que eu queria ler para vocês, que é a página 18. Houve uma premonição, né? Alguém da família dele, eu não lembro agora se foi mãe, se foi avó, acho que foi avó, que teve uma premonição e disse que ele ia sofrer uma coisa muito ruim, que ele ia passar por uma coisa muito ruim. E ele conta isso no livro de um jeito dramático, porque até então ninguém está livre de coisas ruins, né? Eu acho que a grande lição é como você lida com aquilo que acontece com você de ruim. E tem uma página aqui que eu queria ler para vocês. Um dia antes do acidente, eu acordei 6h30 da manhã. Fui escovar os dentes, troquei de roupa, tomei um pouco de café. E às 7, eu saí para ir na casa da minha mãe, no distrito. Mas quando eu estava saindo de casa, minha segunda mãe estava chegando. E logo ela me falou: Adenilton, algo de
muito ruim está para acontecer com você. Venha rápido e se cuide. Mas, como eu não tinha medo do perigo, aquele momento eu não dei importância nenhuma. Eu sabia que era verdade e esse aviso me deixou muito preocupado e pensativo. E aí tem uma foto dele antes do acidente. E esse relato de como ele foi avisado através da premonição da mãe dele do acidente. Tem uma parte no livro que é exatamente o dia do acidente, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Já na casa da amiga, que ele começa a falar. Quinta-feira, 1º de maio de 2008. Acordei às 8 horas muito preocupado, porque eu tinha recebido uma notícia na manhã do dia anterior de que algo muito ruim estava para acontecer comigo. Eu não tinha ideia do que estava para acontecer. Às 8h20, eu tomei banho, troquei de roupa e fui tomar meu café. Sentei um pouco no sofá, pensei muito sobre a minha vida e analisei as vantagens e desvantagens de ter uma resposta e tentar identificar qual era esse algo muito ruim que estava para acontecer comigo. Eu não imaginava que em poucas horas eu sofreria um acidente automobilístico. Então, tomei alguns cuidados, como parar de jogar sinuca, cuidar mais da minha saúde, dar mais valor à minha vida e respeitar os perigos e não desafiá-los. Quando deu 10 horas, eu saí um pouco de casa para tomar ar fresco e decidi conquistar uma pessoa muito especial. Por ela ser uma pessoa íntegra, aliás, ele conta como uma figura feminina o ajudou incessantemente durante o processo de recuperação dele. Às 11 eu saí para conversar com um amigo e colega. Não saí de moto para evitar de acontecer algum acidente. Fui até o Orelhão, Orelhão, olha gente, que loucura. Não é dessa parte que eu ia falar para você. A ocorrência do SAMU, tá aqui. Quinta-feira, 16h20, foi quando aconteceu o acidente com o senhor Adenilto do Carmo Fernandes, 27 anos. Estado civil, solteiro. Profissão, repositor de supermercado. Residente, vítima de acidente, colisão, moto versus bis, sendo socorrido pelo SAMU. Isso é a ocorrência, tá? Juntamente com Adenilto para o HGCA, que deve ser um hospital da cidade. Qualquer coisa que você pode digitar, Adenilto, digita que eu leio. Isso é um agradecimento dele para o SAMU, tá? Eu quero agradecer ao SAMU pelo esforço, dedicação, profissionalismo e competência no serviço prestado às pessoas. Além disso, graças à equipe do SAMU, a minha vida foi salva. Obrigada. O Brasil é o único país que tem um serviço como o SAMU, tá? Só para vocês entenderem. Tem que dar uma respirada, né, gente? Vamos dar uma respirada, por favor. Digita qualquer coisa, tá? Bom, no hospital, né? O Adenilto já tentando ali passar por esse período. O Josué tá falando aqui, Hospital Geral Clériston Andrade. Eu não conheço. Você conhece o Adenilto, Josué? Manda aí nas respostas pra gente se você o conhece. Se é amigo dele, se é da cidade dele, tá? Bom, no hospital, conhece? Ele vem aí, ele vem contando pra gente como que foi esse processo de sair do hospital. Entre idas e vindas, o Adenilto pegou uma bactéria. E começou a ser, o Josué está falando assim, muito bem,
e começou a ser tratado dessa bactéria. A gente sabe que bactéria em hospital é uma coisa absurda, ainda mais na condição que o Adenilton estava, né? Eu fiz umas anotações aqui que eu queria ler para vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu vou chorar. Eu vou chorar, gente. Em algum momento eu vou chorar. O que eu quero dizer é o seguinte. Duas coisas na história do Adenilton mexeram muito comigo. A traqueostomia, que ele relata com muitos detalhes, e a perda da comunicação verbal. A gente que se comunica, que lê, que fala, se a gente se colocar no lugar do outro, foi a primeira coisa que eu fiz. E se fosse comigo? E se eu acordasse sem falar? E se eu acordasse sem conseguir me expressar verbalmente? Eu sou comunicativa do dedinho do pé até o meu fio do cabelo. Como é que seria isso para mim? Como ser humano, como mulher, como leitora, como escritora. Então, esse ponto do Adenilton acordar e não poder mais falar, porque ele teve uma lesão neurológica. O acidente causou nele uma lesão neurológica porque ele perdeu massa encefálica, tá? Então tem todo tem todo ali um projeto envolvido ali, tem alguém falando aí, gente. Tem todo um negócio envolvido ali por trás que é muito mais sério, tá? Disseram que ele ia vegetar na cama, o que ele mostrou que não ia acontecer com ele, porque ele é forte. A bactéria que ele pegou, que foi doído para sair, para tirar, para curar. E tem uma coisa que o Adenilton fala que me deixou muito emocionada. Alguém deveria me contar o que tinha acontecido comigo. Mas fizeram o oposto. Tem um momento na leitura que ele fala assim, era um trajeto do táxi para o hospital e depois do táxi para a clínica e da clínica para o táxi. E ele não podia andar longos percursos, porque ele estava debilitado. E as pessoas tinham que levá-lo e trazê-lo. Em determinado momento, ele queria dizer que o táxi poderia chegar mais próximo à clínica, para que ele não andasse um percurso tão longo, porque para a gente é fácil, mas para ele não era. E ele tentava se comunicar e as pessoas não davam bola para ele. E ele fala assim, por não me ouvirem, eu tinha que me submeter ao que os outros queriam e não ao que eu queria dizer para os outros. Eu queria dizer que esse percurso era muito longo, que eu não ia aguentar. Eu queria dizer que o táxi poderia chegar mais perto da clínica, mas que por algum motivo ele não chegou, ele não queria chegar. Então, eu me submeti a andar esse percurso longo, fiquei cansado, fiquei chateado porque ninguém me escutava e é muito ruim quando a gente quer falar e as pessoas não querem nos ouvir. Vocês imaginem a gente querer se comunicar com o mundo e o mundo não nos ouvir. Foi uma das partes assim que eu mais fiquei emocionada, porque eu não consigo imaginar o mundo não me ouvindo, tendo que me submeter ao que os outros acham que é bom para mim. Então, o Adenilton mostra isso com muita sensibilidade, com muita intensidade. A leitura do livro dele, evidentemente, não é para qualquer pessoa que sensível, né? Muito bem. Tem uma página aqui que eu quero ler, que eu acho muito importante também, que é a página 31. Adenilton, mostra novamente a capa do seu livro.
Essa é a capa do livro dele, gente, tá? Ó. Foi publicado pela Wiclap, então vocês vão conseguir comprar pela Wiclap, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês o Tremor, que foi uma coisa que realmente me deixou tensa. No início de janeiro de 2010, a minha fono me indicou um neurologista para avaliar as causas do tremor que me dava na cervical, pescoço, face, e deixa a minha postura totalmente incorreta e dura, para ver se teria como pará-lo com medicação. Segue a minha anotação do tremor no caderno. Ele, quando ia ao médico, descrevia tudo o que sentia para o médico ler, tá? Era a forma que ele tinha de dizer o que ele sentia, como ele sentia e como ele vivia. Meu nome é Adenilton do Carmo Fernandes. Diagnóstico médico: traumatismo crânioencefálico. O tremor apresenta contrações que me agita e dificulta meu raciocínio rápido. Mantém a postura correta e o principal, posição de cabeça correta. Mantém a postura correta e posição de cabeça correta. Andar correto. Ter equilíbrio, fechar a boca, relaxar os lábios. Quando eu faço alguns esforços, por exemplo, andar de bicicleta, logo as minhas pernas começam a tremer e a boca fica cheia de saliva, dificultando principalmente a comunicação. Porque quando o tremor me agita, a musculatura do pescoço fica dura, dificultando a articulação das palavras corretamente e com agilidade. Até para relaxar, eu faço esforço. É uma das partes também, ele vem dizendo pra gente, sabe, como é o dia a dia dele. Então, a gente começa a ter uma noção de como ele vivia. Ô Adenilton, aí na sua página 35, você pode abrir a sua página 35, por favor? Vou mostrar para vocês as cânulas de tráqueo que o Adenilton precisou usar. Tá vendo essas cânulas, gente? Ó. Lembra que eu falei ainda há pouco que tinha uma cânula interna que precisava ser retirada por causa da secreção? E muitas vezes ele quase morreu sem ar, porque não limparam, ou porque, sei lá. Ele narra isso no livro dele de uma forma que nos emociona muito. E aí tem a foto da cânula interna e externa. Se vocês não conhecem esse procedimento como eu não conhecia, como eu vi no livro dele, por favor, procurem na internet para que vocês possam entender melhor a condição que o nosso autor viveu, tá? Eu vou ler aqui para vocês o boneco. O boneco não, desculpa, eu vou ler para vocês as limpezas das cânulas, externas e internas. Sem muitos detalhes, tá, gente? Para não impressionar vocês. Prometo. A limpeza da cânula externa era feita a cada 2 horas durante o dia. E logo quando eu trocava a cânula, tomava a nebulização com soro e um remédio que eu não vou falar o nome aqui, para soltar a secreção. E ela saía sem eu fazer esforço. A cânula interna, o cuidado tinha que ser redobrado. As primeiras vezes, eu troquei na emergência do hospital. Então, o nosso autor ia e voltava para o hospital constantemente por causa das cânulas da tráqueo, tá? Tem um relato dele dentro do hospital, não só com o hospital, mas com acompanhante, enfim, com as enfermeiras, que eram pessoas que deveriam ajudar o Adenilton. E elas faziam vista grossa. Você imagina, você está todo
debilitado, você não fala, sua vida mudou totalmente e você não consegue dizer o que você sente, o que tem de errado. E as enfermeiras que eram profissionais que deveriam lhe dar apoio, enfim, te ajudar na recuperação, te tratam com indiferença, frieza tem um nome para isso. Enfim, o Edenilton expõe toda a sua rebeldia, toda a sua indignação, e em determinado momento elas fingem que não ouvem. Quando ele pede para limparem as cânulas e ele quase morre. Então, assim, durante toda a leitura é uma narrativa muito, muito, muito tensa, tá? Eu queria ler um negócio aqui, Edenilton, que eu fiquei impressionada, que foi da página 55. É mais uma curiosidade, tá, gente, do que qualquer outra coisa. Eu vou ler aqui para vocês um relato. Página 55, deixa eu botar para vocês aqui. Lembrando que o livro é feito não só da narrativa, mas das fotos reais das coisas pelas quais ele passou. Aqui. O curativo, lua cheia. Quando eu recebi a alta do hospital, me senti como antes do acidente. O corpo leve, que parecia que eu tinha tirado uma montanha de pedras das minhas costas. Quando saí do hospital em Salvador e vim para a casa da minha amiga, aqui em Feira de Santana, foi de táxi. E como eu não poderia mexer a cabeça, coloquei um travesseiro atrás do pescoço. Isso, perfeito. E pressionei a cabeça para baixo. Correu tudo bem durante a viagem. Ao chegar em casa, eu coloquei um lençol em forma de círculo, igual uma câmara de gás. Como eu usei uma câmara de ar, como eu usei no hospital, mas não deu certo. Então, veio a ideia de pegar um travesseiro de espuma. Peraí que eu li para vocês. Eu li o trecho errado para vocês. Eu quero ler para vocês a minha história de uma forma assustadora. É porque as páginas são diferentes, gente. Meu nome é Adenilton, sofri um acidente de moto, bati a cabeça no chão. Os médicos fizeram uma cirurgia onde machucou o cérebro e tirou um pedaço do miolo que machucou. Isso aí ele relatando. Mas quando é período de lua cheia, meu quadro de saúde fica ótimo e muito apetitoso. Porém, fiquei com um grande distúrbio mental. E no período de lua cheia, fico muito agressivo durante o dia. E à noite, me dá vontade de comer carne fresca, de preferência humana. Mas agora, para evitar esse desejo descontrolado e agressivo, eu mando alguém me amarrar com uma corda e me trancar no quarto e esconder a chave até passar o período de lua cheia. Agora eu estou sendo acompanhado por uma equipe médica. Além disso, eu estou fazendo terapia para me controlar. Mas isso só acontece no período de lua cheia, viu? Adenilton! Adenilton! Eu fiquei horrorizada com esse relato, Adenilton. Que loucura, gente! É óbvio, né? A gente brinca, faz brincadeiras à parte, mas a gente sabe o quão ruim foi todo esse processo. E ali, ó, ele mostra a ilustração. O Adenilton passa por N exercícios de recuperação e coordenação motora. Uma delas é o boxe, a natação, a bicicleta. Ele conta também como é a alergia aos medicamentos, onde ele, sem conseguir falar, as pessoas injetando medicamento nele e ele tendo reação, e ninguém dando atenção a ele nessa parte importante. Então as pessoas medicavam, os médicos faziam as medicações sem saberem que ele tinha alergia a N medicamentos. E só percebiam quando a reação surgia, tá? Bom, o Adenilton gentilmente fez um negócio que eu amei, assim.
Tem antes de eu falar da gente entrar nesse quesito, tem uma frase que ele coloca no final do livro, que é o seguinte, que é um lema: lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais. Eu acho que esse lema é sensacional. Você fechou o seu livro com essa frase de efeito incrível e foi, assim, o mais emocionante. Eu precisei me recuperar da leitura do seu livro aí, uns 2 dias para me desintoxicar, porque o seu livro realmente é muito forte. E aí, gente, vocês sabem, né? Eu faço um roteiro de perguntas para os meus autores. E o Adenilton gentilmente, assistindo minhas outras lives, ele reparou que eu faço perguntas. E ele anotou para mim, já com as respostas. Então, eu vou ler aqui para vocês. Adenilton, qual é o motivo de você ser escritor? E aí ele fala: eu era pequeno, assistia novela e filme. Sempre surgia ideia para modificar o final da novela e do filme do meu jeito. Minha carreira de escritor começou a evoluir quando eu sofri um acidente de moto. Porque quando eu saí da UTI e fui para a enfermaria, as pessoas começaram a falar comigo e eu escutava tudo normal. Mas quando eu respondia, ninguém escutava, porque a minha fala estava sem som. Eu falei para vocês que ele nasceu na Bahia e eu perguntei para ele qual foi o livro, se o livro dele tinha sido publicado por editora. Já falei aqui para vocês a Wiclap. Ele publicou esse livro em 2021. É o único livro dele publicado. A capa dele, ele fez, a princípio, a primeira versão a lápis. E aí, quando ele mandou para a editora, não permitiram, refizeram do jeito que ele tinha desenhado. Foi assim que surgiu a capa dele. Perguntei, né, se ele está lendo algum livro atualmente. Ele falou que não. Ele está ocupado com pintura, desenho, está escrevendo texto. Enfim, ele faz parte de um grupo de teatro, né? É bom a gente frisar isso, que ajudou ele na coordenação. Ele não tem escritor ou escritora favorito. E ele fala, ele se define como escritor publicado da seguinte maneira. Na verdade, o conselho que ele dá, né, para a galera publicar livros, porque muita gente encontra dificuldade. E a gente está vendo que o Adenilton, com todos os problemas e obstáculos, conseguiu publicar o primeiro livro dele. Escreva com calma, pesquise, leia, procure grupos literários para trocar informações, jamais desista de você, jamais desista dos seus sonhos. Isso tudo é ele narrando, tá? Ele falando aqui para mim, tá, gente? Não é porque alguém disse que não é possível que realmente seja assim. Se Deus te fez sonhar, é porque Ele é capaz de realizar. Às vezes as pessoas dizem coisas somente porque elas não conseguiram e querem que o mesmo aconteça com você. Você escreve por quê? Porque através da escrita eu tenho o poder de modificar o mundo de uma forma correta e denunciar as injustiças e passar uma mensagem de alerta para as pessoas e um amor verdadeiro. E aí tem a famosa rapidinha que eu sempre faço para os meus autores. Se ele prefere livro único ou série, ele falou que livro. Ler de dia ou à noite, ele prefere à noite. Com spoiler, sem spoiler, ele prefere sem spoiler. Livro físico ou digital, livro físico. Romance ou ficção científica? Ficção científica. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo, um livro por vez. Você empresta livro, sai correndo, e ele fala, eu saio correndo. E Adenilton, onde a gente pode encontrar o seu livro? E aí ele escreve site no Instagram dele,
Adenilton C. Fernandes. Eu vou deixar descrito aqui na live, tá? Lá tem o link dele. O Iclep Amazon, tá? E vocês podem conversar com ele pelo Instagram também. E aí ele agradece, tem um agradecimento aqui. Que maravilha, Denilton! Eu vou te falar que você, assim, é um ser humano diferenciado, não só pela forma que você enfrentou os problemas que aconteceram com você, mas você me mostrou uma coisa muito séria e muito bonita, que é a fé. Quando a gente tem fé, quando a gente acredita num Deus, seja ele qual for, como for, mas a fé, ela move montanhas. Você está vivo, sofreu um acidente horrível, horroroso, e você viveu, você sobreviveu para contar a sua história e está aqui mostrando através do seu livro, das suas palavras, que sim, é possível. É tudo nessa vida é possível. Então eu quero te dar os parabéns pela sua força, exatamente. O Josué está falando. Parabéns, Adenilton, pela sua força, pela vontade, que é inspiradora. Você é inspirador, é isso. Então, eu só tenho que te agradecer pela oportunidade. Eu falo pra caramba, essa live, vocês estão de saco cheio de mim, mas eu achei muito importante trazer o Adenilton aqui e mostrar um pouco da história dele, tá? Eu quero... Adenilton, muitíssimo obrigada, mesmo, de verdade. Eu desejo para você o melhor que a vida pode te dar, sempre, tá? Obrigada, querido. Um beijo. O pessoal que assistiu e que vai assistir, eu quero agradecer imensamente. Vocês viram que foi uma live diferenciada. Então, meu muito obrigada. Josué, querido, obrigada. Não te conheço, mas muito obrigada por você ter interagido e acompanhado o seu amigo até aqui, tá? Tem alguém falando aqui, a Maria Donizete também. Veio uma galera aí, muitíssimo obrigada. Gente, obrigada, obrigada. Denilton, a gente vai se falando, hein? Tá? Maravilha, gente. Beijo.